Na descrição de Onilson Pátero, neste breve entrevista que ele concedeu a uma emissora de TV em Minas Gerais, pela descrição de Onilson, da sua forma, deste homem que ele chama ser Alex, de olhos azuis, uma pele bem branca, cabelo ruivo, tudo leva a crer que se trata de uma raça chamada de Pleiadianos ou os nórdicos. Vejamos bem o comentário dele nesta célebre entrevista concedida em 1998 a uma TV universitária. Onilson Pátero, o Homem das Estrelas e o seu clone. Um dos mais importantes casos de envolvimento em duas ocasiões, e na segunda, abduzido na cidade de Catanduva, em São Paulo, e seria encontrado e resgatado a 2.500 quilômetros na cidade de Colatina, Espírito Santo. Vejamos o seu relato ao apresentar em um programa gravado pela TV Infa, no programa Cidade Especial, em Uberaba, em 1998, apresentado pelo jornalista Paulo Nogueira. Senhor Onilson, como o senhor foi levado pelo disco voador? Como foi esse fato? Eu me chamo Onilson Pátero, sou natural de Catanduva, sou casado, tenho 2 filhas, sou representante comercial. Muito bem. Até o dia 23 de maio de 1973, aquela data, eu desconhecia tudo o que falava a respeito de objetos voadores não identificados. Eu desconhecia totalmente a literatura, mas no dia 22 de maio de 1973, após uma reunião na cidade de Oswaldo Cruz, a reunião terminou por volta das 23 horas. Na época, eu tinha um Opala 1970. Era um automóvel azul 4 portas. Era uma viagem tão tranquila. Muito bem. Quando eu vinha chegando no rio Tietê, no local lá, existia uma hidrelétrica, Companhia Hidrelétrica de Força e Luz. Quando eu adentrei a ponte, era uma ponte de 100 metros de tábua, eu pude ver na cabeça do lado de lá alguém que acionasse para que eu parasse. Na medida que eu ia chegando, eu achei que fosse um guarda rodoviário, porque logo à frente, 100 metros, na frente da ponte, tinha uma guarita da Polícia Rodoviária Federal. Eu parei o automóvel em frente ao moço, baixei o vidro. Era uma noite que chovia. Um cidadão me cumprimentou, boa noite. Eu respondi, boa noite, para ele. Ele perguntara para onde eu estava me dirigindo. Eu estou seguindo para a cidade de Catanduva. Eu também estou seguindo para a cidade de Catanduva. Eu percebi que se tratava de gente boa. Se via
que não era qualquer pessoa. Ele passou na frente do automóvel. Eu tirei a minha pasta 07, que estava no banco ao lado, e coloquei no banco traseiro. Interessante, quando ele sentou-se, ele não sentou em posição correta, ele sentou enviesado na poltrona, com as costas apoiado na coluna do automóvel, a perna esquerda apoiado no encosto do automóvel. Ele carregava uma caixinha dourada. Para mim era uma cigarreira, porque quando eu era moço, mais jovem, eu usava uma cigarreira muito bem. Ele sentou naquela posição enviesado, arrastei o automóvel, andei uns 50 metros e olhei para ele e perguntei o que iria fazer em Catanduva, se tinha algum parente lá, se ele era vendedor. Mas quando eu fui formular a pergunta para ele, perguntava a mim, antecipando o meu pensamento, perguntando quanto tempo eu morava em Catanduva. Eu nasci, fui criado em Catanduva. Quando eu acabei de falar tudo para ele, eu naturalmente perguntava o que ele iria fazer na cidade de Catanduva, se ele morava lá, se tinha parente. Quando eu iria perguntar, ele antecipava, perguntando-me qual era o ramo de atividade. Eu dizia que trabalhava em uma firma em Oswaldo Cruz, que eu era relações da firma, junto com as prefeituras. Muito bem, quando eu acabo de falar e torno a perguntar o que ele iria fazer em Catanduva, ele não deixava, sempre antecipava em outra pergunta. Ele perguntou qual era o meu grau de instrução. Respondi para ele que não tinha grau de instrução nenhuma, apenas o primário, feito na escola rural em Pindorama, distrito de Catanduva. Muito bem, fomos chegando no posto do Cocejo. Eu entrei no posto, parei o automóvel e fui tomar um café. Aí eu observei bem esse rapaz. Era um rapaz alto de 1,75 m a 1,80 m de altura, bem vestido, calça cinza, sapato preto, uma camisa de gola olímpica, de jaqueta com zip, com punho de malha. O zip não fechava até em cima. Era um moço de cabelo amarelo, aparado, um rosto ovado, rosado, os olhos azuis, um azul muito bonito, diferente. Os olhos, as orelhas e o nariz era pequeno. Aí eu observei bem esse moço ao meu lado. Aproximamos no balcão. Eu pedi um café e ele pediu uma garrafa de água mineral. Eu tomei o meu café e ele pegou e despejou muito pouco no copo, mais ou menos um dedo. A noite era fria, chovia. Ele tomou aquele pouquinho de água e retornamos para o automóvel. Fomos conversando. E era conversa corriqueira. Ele falava português perfeitamente, um português perfeito, com aquele olhos azuis fixo em mim, sentado enviesado no banco do automóvel, ao meu lado, e a gente continuávamos conversando. Eu sempre respondendo. Era umas 3 horas da manhã,
uma noite de muita chuva.